Olá pessoal, então vamos fazer a nossa aula, nossa videoaula sobre transformada Z, nossa última aula sobre a transformada Z do semestre. Então hoje a gente vai discutir o teorema do valor final dessa transformada Z. Então basicamente a gente sabe que a transformada Z ela é definida para uma sequência numérica AN, e eu vou relembrar aqui a definição da transformada Z. Então é essa série de potência aqui infinita, onde os AN são os coeficientes da série que multiplicam as potências de Z elevado a menos N. E isso aqui a gente sempre está dizendo que é uma função azão de Z, para representar a transformada Z da sequência Azinha, onde é importante lembrar que o Z aqui vai ter que pertencer ao domínio de existência da transformada. Então é a coleção de todos os valores Z, tais que essa série converge. A gente viu que, via de regra, esse domínio aqui pode ser especificado como módulo de Z maior do que uma certa quantidade. Então a gente vai trabalhar com essa situação hoje. A gente já viu que a transformada Z é uma ferramenta extremamente útil para resolver equações de recorrência, onde a gente tem, por exemplo, a sequência AN gerada por uma equação de recursão, onde AN mais K é dado em termos do AN mais 1, AN mais 2 e assim por diante, até o AN mais K menos 1, e às vezes uma equação que pode depender explicitamente do N. Aplicando a transformada Z, se essa relação aqui de recorrência for linear, a gente sabe que a transformada Z é uma transformação linear, a gente consegue achar a transformada Z da solução dessa sequência. Como a transformada Z é uma operação inversível, a gente consegue achar uma expressão geral para o enésimo termo dessa sequência, gerado recursivamente. Via de regra, para uma equação dessa forma aqui, a gente precisa conhecer o valor de A0, A1, A2, A3 até AK-1 para que essa equação esteja, a solução dessa equação esteja unicamente definida. Em muitas situações, a gente pode estar interessado em saber o valor assintótico dessa série, dessa sequência numérica, desculpe. Ou seja, a gente pode querer saber qual o valor desse limite quando n tende a infinito. Qual é o valor final da sequência AN, no caso de AN ser dado recursivamente por uma equação como essa, para que valor essa sequência gerada recursivamente está convergindo, se ela converge. Lembrando que esse limite aqui, ele pode ser um número real, um número finito, ou ele pode, então a gente diz que o limite existe, e esse limite aqui ele pode não existir, de modo que esse limite pode ser divergente, ou a sequência n pode ser uma sequência alternada, por exemplo, então esse limite não existe. O que a gente vai ver hoje é o teorema do valor final, que afirma para a gente o seguinte: se x de z é a transformada z de uma sequência xn específica, dada, né? Para x dentro do domínio, para z dentro do domínio de existência dessa transformada, e a gente vai assumir aqui que esse domínio inclui z igual a 1, então a gente vai escrever módulo de z maior do que um determinado r, e esse r vai ter que ser menor que 1. Aí a gente já vai ver a importância disso aqui. E se esse limite aqui de n tendendo a infinito de xn existir, então ele pode ser calculado da seguinte maneira:
ele é igual ao limite se z tender a 1, então por isso que a importância do ponto z igual a 1 pertencer ao domínio, então ele não pode estar fora do domínio de existência da transformada z, e nem na fronteira, nem na borda, ele tem que estar dentro do domínio. Então a gente tem essa igualdade aqui. A gente já vai fazer a demonstração, ver de onde que surge esse resultado aqui, mas primeiro a gente vai aplicar ele. Então veja, se xn é uma sequência numérica, tal que x é a transformada z, e eu estou assumindo que esse limite existe, ou seja, quando n tende a infinito, essa sequência numérica aqui está convergindo para L, então esse L é exatamente igual a eu pegar a transformada z do xn, que é o x, multiplicar por z menos 1, e avaliar esse limite, o limite desse produto, quando z tende a 1. Então esse limite aqui vai existir toda vez que esse limite aqui existe. Qual que é a vantagem disso? Quando a gente tem uma expressão explícita para o xn, que é o primeiro exemplo que a gente vai fazer, a gente pode avaliar esse limite diretamente. Mas em muitas circunstâncias, como eu estava discutindo com vocês, a gente tem que essa sequência numérica aqui, ela é gerada recursivamente. Ou ainda, como a gente viu na última aula, e a gente vai discutir também no próximo exemplo, essa sequência aqui, ela pode ser gerada por uma soma parcial de uma série. Então a gente não tem, em princípio, uma expressão direta para o enésimo termo para poder avaliar esse limite da esquerda. Mas se de alguma maneira a gente conhecer a transformada z da nossa sequência numérica, basta a gente multiplicar ela por z menos 1 e avaliar esse limite. Então se a gente tem uma sequência gerada recursivamente, e a gente aplica a transformada z, a gente sabe que com isso a gente chega numa equação auxiliar que nos fornece a transformada z da solução da equação de recursão, a gente consegue saber o valor assintótico sem precisar calcular a transformada inversa. Então essa aqui é a ideia desse teorema. Então vejamos aqui primeiro um exemplo bastante direto. Se eu pegar a sequência xn e definir ela por 1 meio elevado a n. Basicamente, isso aqui quer dizer que a gente está trabalhando com a sequência, desculpem, lembre sempre, nossa sequência aqui, n igual a 0, meio elevado a 0 é 1, depois meio elevado a 1, que é meio, depois meio elevado a 2, que é 1 quarto, meio elevado a 3, que é 1 oitavo, e assim por diante. A gente vê que essa sequência aqui, sempre o enésimo termo vai ser 1 meio elevado a n, de modo que a gente consegue ver que como cada elemento da sequência está diminuindo por um fator 2, quando n tende a infinito, essa sequência aqui tende a zero. Então nesse caso aqui, o limite de n tendendo a infinito vai ser o limite de n tendendo a infinito de 1 meio de 1 sobre 2 elevado a n. Esse 1 aqui é constante, quando n tem infinito, isso aqui diverge, 1 sobre um termo divergente, isso aqui dá zero. Então o limite existe e é igual a zero. Se a gente for ver, essa transformada z aqui é uma transformada z tabelada, então a gente sabe que a transformada z da sequência 1 elevado a meio, de 1 meio elevado a n, ela é dada por z sobre z menos meio. E essa transformada aqui existe sempre que o módulo de z for maior do que meio. Veja que isso aqui é importante, sempre especificar o domínio, porque no nosso teorema do valor do limite final, eu estou assumindo que a transformada z existe para um determinado domínio, e esse domínio inclui o ponto z igual a 1. Então veja que nesse caso aqui, essa aqui vai ser a nossa função x de z, que é a transformada z. Então, pelo teorema do valor final, o limite de z tendendo a 1 de z menos 1 vezes xz, nesse caso aqui vai ser o limite de z tendendo a 1 de z menos 1 sobre
que multiplica z sobre z menos meio. Veja que esse é um limite que a gente pode fazer por substituição, porque eu não tenho nenhuma indeterminação quando z tende a 1. Quando z tende a 1, aqui no numerador eu tenho 1, aqui eu vou ter meio, e aqui eu vou ter 1 menos 1, que é 0. Como eu tenho 0 vezes 1 sobre meio, então esse limite aqui existe, esse limite aqui existe, então eu tenho que esse limite vale 0, que é exatamente o resultado anterior que a gente tinha obtido. Certo? Então, aqui é uma verificação, um exemplo direto da aplicação do teorema do valor final por uma sequência que a gente conhece especificamente o enésimo termo da sequência. Próximo exemplo. Eu vou definir agora aqui uma sequência Sn como sendo a enésima soma parcial. Desculpem aqui. A enésima soma parcial das xn dado anteriormente ali no nosso exercício. Então eu simplesmente estou assumindo aqui que o Sn é a enésima soma de 1 elevado 1 sobre 2 elevado a n. A gente já resolveu isso aqui em sala, a gente sabe o valor específico para essa transformada aqui. Mas eu quero mostrar para vocês que com os resultados da nossa aula anterior, que conta para a gente que se Sn é dado pela enésima soma parcial de xn, essa primeira expressão aqui, a gente sabe que a transformada z dessa sequência Sn vai ser simplesmente z sobre z menos 1, que multiplica a transformada de x. Então, nesse caso aqui, que x é o elemento que eu estou somando aqui, que nesse caso é 1 sobre 2 elevado a n. Então, a gente sabe que a enésima soma parcial dessa sequência aqui é z sobre z menos 1, que multiplica z sobre z menos meio. Nesse caso, eu sei que o limite de n tendendo a infinito pelo teorema do valor final de Sn vai ser igual ao limite de z tendendo a 1 de Sz, que multiplica z menos 1. Então veja que nesse caso aqui eu tenho o limite de z tendendo a 1 de z menos 1, que multiplica a transformada z da sequência S, que é todo esse fator aqui. Então, nesse caso aqui, o z menos 1 com o z menos 1 se cancelam. E o que sobra para a gente é limite de z tendendo a 1, de z ao quadrado no numerador, certo? Esse z multiplicado com esse z. Esse z menos 1 se cancelam e sobra z menos 1, menos meio, no denominador. Esse é outro limite que eu posso fazer por substituição. No numerador eu vou ter 1, no denominador eu vou ter 1 menos meio. Então aqui eu tenho 1 sobre meio, que é 2. Então veja que daqui a gente conclui que o limite de n tendendo a infinito do Sn, lembrando que o Sn é a enésima soma parcial dessa série aqui, então o que a gente está calculando é simplesmente essa soma quando o limite superior é infinito aqui, isso aqui dá 2, que é exatamente o resultado que a gente tinha visto na última aula. Então essas são duas aplicações do teorema do valor final. Uma aplicação direta, no primeiro exemplo aqui, quando a gente tem a expressão explícita para enésimo termo da nossa sequência, e aqui uma aplicação bastante interessante, que para saber o valor final dessa, sabendo a expressão da soma parcial aqui, eu sei que a transformada z da enésima soma parcial é simplesmente z sobre z menos 1 multiplicado pela transformada z do elemento que eu estou somando. E se eu quiser saber o valor convergente dessa série, se ela converge, o valor de quando n tende a infinito,
basta eu utilizar o teorema do valor final e fazer z menos 1, que multiplica a transformada z da enésima soma parcial. Como a gente sempre sabe relacionar a transformada z de uma enésima soma parcial a partir dessa expressão aqui, a gente chega no seguinte resultado. Então a gente sempre sabe calcular a transformada z, ou a gente pode utilizar o teorema do valor final para, a partir da transformada z, calcular o valor assintótico de uma série infinita, desde que essa série infinita converja. Então, se a gente tiver aqui Sn dado pela enésima soma parcial de uma sequência xn, opa, desculpem, não sei o que está acontecendo aqui, o computador tomou conta de... Aí deu certo. Só que aqui não era infinito. Então, se Sn é a enésima soma parcial de xn, tá ok. X de z, que é a transformada z de xn, e sz, que é igual a transformada z. Desculpem aqui, o z ficou diferente. A vantagem de fazer videoaula é que vocês não conseguem ganhar asterisco, né? Porque não dá tempo para vocês fazerem a correção online. Então, para esse tipo de erro eu escapo. Mas, obviamente, se você identificar algum erro aqui, você pode me mandar um e-mail. Se você for o primeiro a mandar um e-mail, você ganha asterisco normalmente. Mas dado que eu tenho aqui Sn sendo a enésima soma parcial de xn, assumindo que a transformada z de xz existe, e a transformada z de Sn aqui pode ser escrita como z menos 1, xz, então, elas existem para um determinado domínio, essas duas transformadas existem. A gente tem o seguinte resultado. Se eu aplicar o limite de n tendendo a infinito na enésima soma parcial, o que eu tenho simplesmente é a série infinita aqui das somas de xn. Isso aqui vai ser igual ao limite de z tendendo a 1 pelo teorema do valor final de z menos 1, que multiplica a transformada z da sequência Sn, que nada mais é z sobre z menos 1, a transformada z da sequência x. Então isso aqui é o limite de z tendendo a 1 de z x z. Como o limite de z tendendo a 1 de z existe é finito, esse limite sempre vai existir se a transformada z de xz admitir o limite quando z tende a 1. Então, basicamente, isso aqui é igual ao limite de z tendendo a 1 de xz. Note que esse limite aqui vai existir. Se esse limite aqui existir, ele vai ser igual simplesmente ao limite de z tendendo a 1 do x de z. O que esse resultado quer dizer? O que a gente conclui disso aqui? Lembrando que a gente ainda não fez a demonstração do teorema do valor final, mas a gente já vai fazer no final da aula. Mas toda vez que eu tenho a soma de uma sequência numérica xn, se eu quero saber para quanto essa soma converge, se ela converge, basta eu pegar a transformada z do elemento que eu estou somando, que é o x de z, e fazer o limite de z tendendo a 1. Por que isso? Porque o teorema do valor final afirma que eu tenho que pegar a transformada z da sequência que eu quero avaliar o limite e multiplicar por z menos 1. Só que quando a gente tem essa operação de soma, a gente tem que multiplicar a transformada z do que está sendo somado por z e dividir por z menos 1. Então esse z menos 1 aqui sempre se cancela.
para que isso seja verdade, a gente precisa aqui o domínio da transformada z de x seja tal que módulo de z seja maior do que um r, com r menor do que 1. O que isso quer dizer? Que a transformada z desse sequência x aqui tem que ser uma função que está definida em 1, para que o limite exista. Então, se a gente for voltar no nosso problema, nosso exemplo anterior, a gente poderia simplesmente pegar a transformada z direto dessa sequência aqui, 1 sobre 2n, que é só z sobre z menos meio, fazer z tendendo a 1, a gente vê que aqui já dá 2. Então, de maneira geral, sempre que eu tiver a soma de n indo de 0 até infinito, então se tiver uma série infinita. O computador hoje não está me ajudando. O meu teclado tomou conta de mim aqui. Deixa eu ver o que aconteceu. E o problema é que eu não consigo pausar a videoaula aqui para poder evitar esse tipo de embaraço. Vamos voltar aqui. Ok. Então, para qualquer alfa, se eu fizer essa soma aqui, então, das potências de alfa, essa série vai ser simplesmente o limite de z tendendo a 1 da transformada z de alfa elevado a n. Que a gente viu, a gente sabe, é o limite de z tendendo a 1 de z sobre z menos alfa. Quando que isso é verdade? Qual que é o domínio de existência dessa transformada aqui? Quando módulo de z é maior do que alfa. Então, como para poder utilizar esse limite, eu preciso que 1 esteja dentro do domínio da existência aqui, eu preciso que o meu alfa seja menor do que 1. Menor do que 1. Então, sempre que alfa for menor do que 1, ou módulo de alfa menor do que 1, veja que essa expressão aqui, na verdade, a gente tem esse resultado aqui, porque a gente viu em sala que eu posso tanto trocar alfa por menos alfa aqui, o resultado segue o mesmo, só vai ter uma inversão no sinal aqui no denominador. A gente tem que quando z tende a 1, essa série aqui, que é um resultado que a gente já conhece, que é simplesmente a soma de uma progressão geométrica, a série geométrica aqui, é dado por 1 menos alfa, toda vez que alfa for um número menor do que 1 em módulo. Desculpem, mas faltou um módulo aqui. Então, isso decorre diretamente do teorema do valor final da transformada z. Também, se a gente tem a transformada z dada por uma equação de recorrência, a gente consegue calcular a transformada z dela. Isso vai ser dado em alguns exemplos, exercícios para vocês ali na lista que eu já vou disponibilizar ainda hoje, na página do curso. Você aplica a transformada z na equação de recorrência, chega na equação auxiliar, evidencia a transformada z da tua sequência e aplica o limite, o teorema do valor final. Então vamos fazer aqui a demonstração do teorema. Ela segue bastante direto das propriedades que a transformada z é uma operação linear e que a gente sabe calcular a transformada z de uma sequência deslocada.
Então vamos demonstrar esse teorema aqui. Então eu só vou repetir ele aqui embaixo. Lembrando que o PDF que eu estou gerando aqui nessa videoaula vai estar disponível para vocês fazerem anotações. Então aqui a gente faz a demonstração do teorema. A demonstração ela começa com duas observações. A primeira é que a gente sabe que a transformada Z de uma sequência deslocada, aqui eu não vou ficar carregando a dependência com Z, certo? Só para não sobrecarregar a notação. Ela é dada por Z vezes a transformada Z da sequência xn, então quando a gente tem esse deslocamento aqui, menos Z vezes o primeiro termo da sequência, que é o elemento x0. Então essa é a propriedade do deslocamento que a gente viu, acho que na segunda aula, sobre transformada Z. Outra coisa que a gente sabe é que a transformada Z é linear. Então se eu calcular aqui a transformada Z dessa diferença, xn mais 1 menos xn, isso aqui vai ser a transformada Z da sequência xn mais 1 menos a transformada Z da sequência xn. Então a transformada Z da diferença entre qualquer duas sequências vai ser a diferença das transformadas Z, como a gente está vendo aqui. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero observar aqui a transformada Z. Se eu tomar o limite de Z tendendo a menos 1, tendendo a 1, de Z menos 1 vezes a transformada Z de x é equivalente a esse limite aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar nessa expressão aqui, ó, que eu tenho essa igualdade. Então essa relação, eu tenho a transformada Z da diferença entre xn mais 1 e xn, com a transformada Z da sequência de xn mais 1, que eu sei reescrever dessa forma, e a transformada Z da própria sequência xn. Veja que aqui, essa sequência que eu estou gerando aqui, xn mais 1 menos xn, é exatamente a diferença entre dois elementos subsequentes da minha sequência xn. Se a sequência xn converge, quer dizer que essa diferença aqui tem que estar tendendo a zero. Então, é por isso que a gente está manipulando essa transformada. Uma das maneiras de analisar a convergência de uma série, ou pelo menos uma sequência de Cauchy, é mostrar que essas diferenças aqui tendem a zero. Então, veja o que acontece aqui. Do lado direito da minha equação, eu vou utilizar a propriedade do deslocamento. E do lado esquerdo, eu vou deixar a transformada dessa diferença. Então eu só usei aqui, do lado esquerdo aqui, essa transformada é linear, e essa primeira transformada aqui, eu usei a propriedade do deslocamento. Agora eu vou fazer a substituição dessas transformadas Z que apareceram aqui, pela definição da transformada Z, onde eu quero que vocês observem que aqui apareceu para mim Zzinho vezes a transformada Z, menos a transformada Z. Então do lado direito aqui da equação, eu posso pôr o Z a menos 1 em evidência e multiplicar ele pela transformada Z de xn. Só que eu vou escrever essa transformada Z a partir da definição. Então isso aqui é uma soma de n indo de 0 até infinito. Opa, desculpem. Vou deixar aqui a transformada Z menos Z de x0. E essa transformada Z aqui, que eu vou substituir pela definição. Então, se eu estou transformando a sequência xn mais 1 menos xn, são esses elementos da sequência que tem que estar multiplicados por z a menos n. Agora vejam que o nosso teorema do valor final, ele trata do limite de quando z tende a 1, exatamente dessa expressão aqui, porque esse cara aqui nada mais é do que o x de z. Então eu vou pegar nessa minha igualdade aqui e vou aplicar o limite de z tendendo a 1 em ambos os lados da equação.
Então, aqui do lado direito eu já estou usando o fato que o limite de uma soma, se ele existir, é igual à soma dos limites. E aqui do lado esquerdo, eu vou aplicar o limite de z tendendo a 1 também. Então, peguei essa igualdade aqui e apliquei o limite de z tendendo a 1 dos dois lados. Veja que esse aqui é um dos resultados que eu tenho. Do lado direito do meu teremos o valor final. Isso aqui, quando z tender a 1, vai me produzir exatamente x0. Certo? Então, essa expressão aqui, esse termo aqui, vai me dar lugar ao x0. E nessa expressão aqui, quando eu faço o limite de z tendendo a 1, se essa sequência aqui converge, ou seja, se z igual a 1 está dentro do domínio de existência dessa transformada, eu posso fazer esse limite por substituição. Quando eu coloco z igual a 1 aqui, 1 elevado a menos n é sempre 1. Sobra para a gente simplesmente esse somatório. Então vejam que esse somatório aqui é uma série infinita da diferença entre xn mais 1 com xn. Se eu for escrever os termos dessa série aqui, quando eu tenho n igual a 0, eu vou ter x1 menos x0, certo? É o primeiro termo dessa série aqui. Quando eu faço n igual a 1, eu vou ter x2 menos x1. E se eu prosseguir dessa maneira, eu sempre vou ter xn mais 1 menos xn. E assim eu sigo para... Vamos trocar esse n aqui só para não confundir. Bom, assim eu prossigo para todos os valores de n. Veja o que acontece aqui. Ó. O primeiro termo da sequência produz um x1, que no segundo termo da sequência produz um menos x1. Para deixar mais claro o que está acontecendo aqui, eu vou escrever o próximo termo, x3 menos x2. Esse x2 que foi produzido aqui no segundo termo é cancelado pelo menos x2 produzido no terceiro termo. Então a gente vê que sempre aos pares, o x3 que foi produzido aqui vai ser cancelado pelo menos x3 produzido no próximo termo. E se a gente for seguir dessa maneira, a gente vê que esse x0 aqui não é cancelado com ninguém. E toda vez que eu adiciono um termo a mais nessa sequência aqui, o primeiro termo não vai ter sido cancelado. O xn mais 1 vai ser cancelado só quando eu adicionar mais um termo. Então aqui vai sobrar também, sempre, o valor final da sequência xn. Sempre o último termo desse somatório aqui, quando eu estou pensando nele num processo limite de soma, não vai estar sendo cancelado. Quando eu adiciono mais um termo nessa soma infinita, o termo menos xn cancela o termo que estava sobrando anteriormente, mas introduz o próximo termo da série. Então isso aqui vai ter que ser igual a essa expressão. A gente vê que os x0 se cancelam e a gente chega na demonstração do teorema, que o último elemento da sequência é igual ao limite da transformada z, multiplicada por z menos 1. Então, aqui a gente tem a demonstração do teorema e a gente já viu algumas aplicações. Então, esse PDF aqui vai estar disponível para vocês na página do curso. Qualquer dúvida sobre a videoaula, vocês podem me mandar e-mail. Lembrando que amanhã a gente tem a aula sobre transformada de Laplace na turma de Química. E vocês podem tirar dúvidas sobre essa videoaula no final da aula de transformada de Laplace. Então, muito obrigado, pessoal. Espero que vocês aproveitem a aula.